Fala, nação lusitana! E aí, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu amigo Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Tatá. Feliz pelo nosso último programa. Gostou? Tive a oportunidade de te entrevistar. Acho que foi bem legal, foi que bom. bem importante, principalmente por essa campanha que eu sou muito a favor, que é do Outubro Rosa, para conscientizar todo mundo. Legal. Bacana. Eu sou bacana. suspeita, né, Rafa? Não, bacana. Foi sensacional. Boa noite a todo mundo que está entrando. Lembrando, vocês que já estão entrando aí, ó, se inscreve no canal da Lusa TV. Vai lá. Se inscreveu no canal da Lusa TV, ativa o sininho para você saber quando tem vídeo novo no canal. E você que tá aí assistindo agora, você tá no chat, fecha o chat um segundo, vai lá e dá o like. Tem que dar o like nos vídeos para fortalecer, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Hoje um programa pesado, tá? Nossa senhora, gente do céu. Eu tô nervoso. Ó, Tô o cara nervoso é porque tão ele é tão importante, gente, que hoje vai ter que ser na lida. Não, hoje é 2 horas de programa. Caramba, gente, 2 horas de programa. Ó, produção, nem ficou ouvindo, nem no nosso ouvido falando que tá acabando, não. Pelo amor de Deus. Certeza que a torcida lusitana também quer bastante resenha com esse cara. E assim, marcou muito minha infância, porque acho que foi o primeiro time da Portuguesa quando eu era pequeno que eu lembro, né? Então aquele time ali de 96, 97, 98 marcou muito a minha infância. Todos aqueles jogadores marcaram demais. Então hoje eu tô bem emocionado, tô bem feliz, porque hoje pra mim é uma honra entrevistar. Faça as honras. Bem-vindo, ex-zagueiro nosso da Portuguesa. E agora com a gente no Sub-20, né? Como auxiliar técnico do Sub-20. Bem-vindo ao LusaCast e a nossa família. Novamente já nos conhecemos, já entrevistamos uma resenha, César, né? Na resenha. Quem não viu aí, corre Lusa TV no canal oficial do YouTube, tá? Tem tudo lá. A resenha foi fantástica. A gente tem que fazer mais, hein, sensacional. César? Tem que fazer igual aquela. Foi bem legal mesmo. Bem-vindo, César. Bem-vindo, César. Prazer é meu, satisfação enorme. Principalmente é poder voltar a vestir a camisa da Portuguesa, agora em uma nova função. Está sendo muito prazeroso e hoje tomara que a gente consiga se divertir bastante. Sem dúvida. Vamos sim. Queremos saber um monte de coisa. Muita, né? Vamos começar Bastidor de 96, de 98. Ixi, nossa, tem muita coisa. Tem coisa. César, a gente queria começar, claro, como que começou você como profissional. Como começou toda essa sua história, né? Profissionalmente foi na Ponte. Foi na Ponte Preta de Campinas. Eu joguei uma Copa São Paulo, 95, ainda no Canindé foi a final, contra o Corinthians. Olha o Canindé. Tem coisas que depois que a gente vai ligando, né? Mas não foi uma experiência muito gostosa, mas valeu. Foi o ano que a federação testou o Golden Goal. Então aí nós chegamos a terminar o tempo normal empatado e na prorrogação nós fizemos um ataque, finalizamos no travessão, tivemos a chance de ganhar o campeonato. E na reposição do goleiro, o Corinthians foi lá e fez o gol de ouro e ali nossas esperanças já... Quem mais tinha nesse time da Ponte seu? Fabiano, que trabalhou com a gente na Portuguesa, tinha Marcão, Claudinho, a gente tinha Tommy, era um meia que lembrava muito o Raí, né? Mas a equipe do Corinthians também tinha... Quem que era? Você Silvinho, o Edu Gaspar... Everton, Nivaldo era o goleiro que jogou também pela Portuguesa. Então também foram duas grandes equipes no Sub-20 na época. E pelo regulamento e competência o Corinthians acabou sendo campeão. E depois daquele vice-campeonato, vários jogadores eles subiram para o profissional e eu estava dentre um deles. Que bom. E ali começamos a trilhar, a disputar a Série A2, na época que a Ponte tinha sido rebaixada, jogava também a Série B do Brasileiro, então foi ganhando casca, até que surgiu a oportunidade, numa infelicidade do Jorginho, em 96, no Campeonato Brasileiro, que houve antecipação do jogo São Paulo e Portuguesa, que o São Paulo tinha uma excursão para ser feita e o Jorginho teve uma lesão de joelho. Então aí faltou um zagueiro no elenco e eu fui agraciado e abençoado para vir para a Portuguesa e daí a gente conversa mais. Ai, que legal. Nossa, e aí, que bom, assim, que bom, né? Pô, machucou, infelizmente, mas assim, que bom para a Portuguesa que o César veio
em 96, fez essa dupla de zaga com o Emerson. Acho que não tem como passar, né? Falou de César, fala de Emerson, falou de Emerson, fala de César. Essa dupla aí que virou quase que marido e mulher em campo, né? Passamos de irmão, Batman passamos e Robin, né? Rosa e Rosinha. Rosa e Não, Rosinha. Batman e Robin, não, Rosa e Rosinha. Rosa e Rosinha, desculpa. E foi Essa sensacional essa parceria. E já falando então em 96, né, que muita gente lembra, principalmente eu lembro demais daquele time de 96, que a gente se classificou no Campeonato Brasileiro em 8º, né? Esperando os outros jogos terminarem, e nós tínhamos perdido o mando. Aqui no Canindé nós fomos jogar em Curitiba. Então terminou o nosso jogo antes, a gente ficou todos lá dentro do campo aguardando os resultados e aquela tensão, e no Radinho final... de pilha? Porque hoje não, né? tinha, Hoje é celular, né? Aquele tempo era E aí, radinho. era o radinho, e aí entra avisando que a gente conseguiu classificar em 8º. Aí, alegria, ninguém nem pensava em quem a gente ia jogar contra, era só aproveitar aquele momento, e depois a gente ia pensar que no final era o Cruzeiro, que tinha feito a melhor campanha. Então, aquele momento ali, ainda fora do Canindé, foi maravilhoso, foi bacana. Como ficou em 8º, sempre fez o segundo jogo fora, né? Sempre decidiu fora de casa, foi, né? Foi o campeonato todo. Todo, né? Foi a reta final toda do Brasileiro, foi decidindo fora. E ganhamos o Campeonato Mineiro, né? Porque a gente eliminou o Cruzeiro, eliminou o Depois Atlético Mineiro. É. Então pode dar o título do Campeonato Poderia, Mineiro de 96 para a Portuguesa. Poderia. Mas falando agora mais para o final aí contra o Grêmio, em 96, muitos torcedores falam, inclusive, conversamos isso antes de começar o programa no carro, que o Candinho errou naquele primeiro jogo, né? Eu até já te falei a minha opinião ali, né? E o que você acha daquela final do primeiro e do segundo jogo contra o Grêmio? O Candinho errou, não errou? Não são opções, eu acho que ele tinha trabalhado, né, dentro do... Mas você não acha que dava para pressionar mais no primeiro jogo? Fazer um terceiro gol, para ir jogar o segundo jogo mais tranquilinho? O adversário era traiçoeiro. Era, né? Felipão, né? Era cascadura, já vinha, né, de muita rodagem. Eles tinham um time muito experiente, já passado por várias decisões, e a gente era uma mescla. Eu com 21, Emerson 21, Rodrigo 20. Então era difícil lidar, né, numa situação dessa, né? Então acho que ele fez o que ele achou que era melhor e o que estava treinado. Acho que isso é importante. Ele não fez experiências na final. O que ele treinou, ele tinha convicção daquilo e executou. Mas ó, que nem hoje você está trabalhando aí como auxiliar técnico, né, no Sub-20 da Portuguesa. Você agora ali no banco de reserva com uma outra visão. Se fosse o César, técnico ali, o auxiliar, teria feito algo diferente? Também não. Olha, nós passamos dentro da competição, nós passamos por situações também assim, jogando com um a menos, né? E o adversário mudou, nos pressionou e acabou se invertendo o cenário. Então, hoje, mais tranquilo, sem aquela pressão, que também para ele era novidade, o Candinho também, ele virou o Candinho dentro da Portuguesa. Exatamente. Né? Então tem uma série de fatores que fazem com que as escolhas não sejam a de hoje, né? Você sangue frio, experimentado, rodado, né? Então isso daí é ali, naquela hora. E ele achou que o que ele treinou seria suficiente para a gente conseguir. É uma decisão que tem que tomar ali em um segundo, não, né? não dá para rever a substituição, né? Então, mas ele pensou sempre no melhor, isso eu tenho certeza. Nossa. E acho que os detalhes, né? Acho que os detalhes que não jogaram a nosso favor nos dois jogos. Que nós também, mesmo com a alteração, nós tivemos uma bola com o Rodrigo para fazer o terceiro, né? Então aí a gente não estaria questionando, hoje, né, essa alteração. Mas é válida, eu acho que foi válida. É uma experiência que a gente tirou proveito de tudo. Claro que o resultado, a gente queria um título que era... A gente até comentou, né? Era uma oportunidade de jogar uma Copa Libertadores, que hoje ela é super hoje vai 9 clubes para Libertadores, de repente. E só com a Portuguesa que jogamos, tem esse azar. Fomos vice-campeões. Jogamos 3 anos diretos. Verdade. 6, 7, 96, 97, 98 entre os melhores e nenhuma Libertadores. Nenhuma Libertadores.
certeza que a gente tinha ganhado uma Libertadores e tinha ganhado um Mundial. É, verdade. Mas... Bom, César, vocês jogaram no Mineirão lotado 2 vezes, né? 2 vezes. E parece não ter sentido e nada. Pressão. É como o Sub-20 hoje, ele era chato, né? Nosso time era chato, não tinha... Acho que essa falta de... não era... Tinha os caras que seguravam esse rojão? Tem que ter. Os mais cascudos? Tem que Quem ter. é? O Klemer, Capitão, Galo, Caio. O Zinho era mais descontraído. O Zinho é o que fazia aquele meio campo com a gente, né? Entre os mais velhos e os mais novos. Mas tem que ter os cascudos. Eles sabem os atalhos, não te deixam entrar no jogo focar somente no que a gente tem que fazer, então precisa. Precisa até porque era um time que não tinha muita experiência, era isso? Isso. Isso pesou na final, né? Pesou na final. Que se a gente tivesse algumas atitudes, alguns detalhes diferentes, a gente teria vindo com a conquista, tenho certeza. Exato. É porque esse jogo contra o Atlético Mineiro, nossa, eu lembro de assistir com o coração pancada. Na boca. Foi um jogaço, e a Portuguesa conseguiu segurar o Atlético Mineiro lá para ir para a final. Mas jogo foi... a cartada decisiva foi nesse jogo. É. A mudança de comportamento da Portuguesa foi nesse jogo. Lá em Minas. Foi onde o Candinho, todo mundo esperava o Zé Roberto de lateral esquerdo e o Candinho colocou o Zé Roberto de meia. Trouxe o Zé Roberto para dentro. E aí ele entrou com o Carlos Roberto na esquerda e o Zé por dentro. Foi a surpresa e o Atlético tinha, para mim, foi um dos melhores da história. O Tafarel era o goleiro. Então você olhava o Tafarel jogar com a camisa amarela. Assustador. Você já falava, que coisa de louco. Esse cara o cara já era bom, ainda coloca uma camisa amarela nele. Ele era diferenciado. Um monstro. Quem era o atacante mesmo do Galo? Era o... Nem 96? lembro, nem lembro quem era. Não lembro se era o Euler. O Euler também, né? o Euler estava, mas tinha um outro atacante que eu não lembro. O Euler, filho do vento. O filho Como que é do marcar vento. o filho do vento? Difícil, né? Difícil. O bom é que os gramados na nossa época não eram igual agora, rápidos, né? E o Mineirão era pesado, uma grama alta, pesada, então favorecia... era diferente. O Mineirão e o Serra Dourada e a Fonte Nova eram os 3 gramados que eles eram pesados, né? Então, juntava o calor, por isso que jogar no Serra Dourada era difícil. 40 minutos. O restante era só na raça. Só por Deus. Só por Deus. Não corria ar, seco, e a grama fofa, e era difícil. Era legal difícil. Isso daí que o César tá falando, né? Então, você vê como tudo muda, né? Porque hoje em dia os caras Hoje tá padronizado. Eu fiquei até quieta, falei, será que eu sou muito ignorante de não saber disso? Então... Não, hoje tá padronizado. Até o tamanho dos campos eram diferentes, né? Você tinha o Maracanã, era maior, que depois o Maracanã com a exigência era o Serra Dourada junto, né? O Serra também, então eles tiveram que fazer uma medida só. Então tinha esses macetes aí que faziam, por isso que o Goiás trouxe todo mundo para o São Paulo. Era isso, fazia parte, né? O São Paulo se aproveitou do que o Goiás fez no Campeonato Brasileiro e trouxe vários Mineiro, jogadores. Josué, o Danilo, Fabão. E é por isso. Hoje não, hoje está padronizado. Só o que está saindo disso é o Allianz e o campo do... Sintéticos, né? Que você diz e agora. o campo do Atlético Paranaense. O restante já é do mesmo, a grama mais baixa. Do Corinthians ele é meio a meio, não é? Acho que 70-30. É. Né? E também é o mais rápido de todos, né? Então o restante a grama é mais baixa, eles molham antes, que aí fica difícil do adversário até ele pensar, não dá tempo de pensar, na nossa fase ali dava tempo de pensar, né? O 10 ela era mais valorizado, né? Colocou o 10, aquele cara pensava, aquele cara cadenciava o jogo, hoje não pode. Não dá tempo, hoje né? não dá tempo. Nós estamos vendo o Ganso tá sofrendo. O Ganso acho que nasceu numa época errada dele, né? Também acho. É uma época de um futebol rápido que a gente tá falando. O Ganso talvez tivesse nascido lá na época de 80. Ele ia ser o 10. Ia ser o 10. De Copa do Mundo. De Copa do Mundo, sim.
Apesar que eu acho que ele deveria ter ido pra uma Copa do Mundo. Isso é outro assunto. Aquela primeira com o Neymar, eu acho que os dois tinham que ter sido levados. Pô, mas você falou do Rosa e Rosinha com o Emerson. Explica pro pessoal que tá assistindo. Por que Rosa e Rosinha? Como surgiu esse apelido? A culpa é do Candinho. Do Candinho? Assim, o Emerson, ele veio pro juniores da Portuguesa. Eu cheguei no outro ano já pro profissional. E eu cheguei e fui morar no flat ali na Avenida Rio Branco, no Champs-Élysées. E ele queria um entrosamento e ele me chamou e falou que ele via um futuro grande entre nós dois ali na Portuguesa. E ele queria encurtar essa parceria, né? Ele queria adiantar isso. E ele pediu para que eu aceitasse o Emerson para morar comigo. Ele falou, eles montam lá, que era um flat, que era um quarto, uma divisória, a sala, a cozinha e um banheiro. Né? Tudo ali juntinho. Aí eu estava solteiro na época? Eu estava solteiro. Falei, não tem problema. Vamos, pode. O Emerson a gente não conhecia, mas né, tinha referência. E aí ele foi. Aí montou a cama na sala. Emerson lá, montou a cama. Emerson cozinhava bem pra caramba. Passei bem demais, fazia comida. Deu só comida. Desse jeito pode vir morar comigo, tranquilo, né? Aí a gente dividia a condução também. Então cada dia ia com o carro de um. Então foi melhor para todo mundo. Poxa. E dentro de campo começou a dar certo. O time estava encaixado, permitia essa junção. E quanto tempo vocês ficaram juntos, morando juntos? Nós ficamos mais de 2 anos morando juntos. Caramba. Olha que legal, tem que ser uma dupla mesmo, né? Então, e isso até hoje. Até hoje? Até hoje. A gente tem que marcar um César e Emerson aqui. Até hoje, ele é mais que meu irmão, de família, eu vou na casa dele, ele vem na minha, ele com a esposa e os 2 filhos, eu com a minha esposa e meu filho. Até hoje, a gente se fala todos os dias, não pode faltar. Não pode faltar a conversa. Para saber como um tá, um se ajuda, pede opinião e assim vai. Isso daí ficou e graças à Portuguesa. Manda um abração pro Emerson, pra família toda aí, pode mandar. Convoca ele. Emerson, você tá devendo, venha. Viu? Vem aqui é gostoso, é bom, você já tá acostumado com a Portuguesa. E o Candinho teve essa jogada e acho que foi fundamental para o sucesso dentro de campo, né? A gente não tinha vício, não tinha... Era só pensar, na idade, era só pensar em ajudar a família e era ali dentro da Portuguesa, é onde a gente... Foi o caminho que a gente queria para mudar de vida. Então, a Portuguesa, família, muitos garotos na época, então o ambiente era leve, tranquilo, com responsabilidade, né? Mas os cascudos quebravam isso daí pra gente. Eles deixavam a gente só pensar em ir pro Shopping D nos intervalos para jogar no fliperama. Tem isso também. Então, eu tenho uma pergunta aqui, César. Se o Candinho era bravo ou era lenda, mas eu acho que você já respondeu, porque tudo isso que ele fez para você, ou que você tá falando que fazia para todo mundo, então era lenda. Lenda. Eu só vi o Candinho uma vez bravo, e aí eu vi o Klemer mais bravo, aí ele teve que segurar, que o Klemer quis jogar um rachão na linha. E o Klemer era bravão, né? Era bravão. O Klemer era problema, E aí o Candinho ficou com medo de... Ele, não dava, né? A mão do cara grande. E a gente esperava o Klemer chegar no vestiário para ver como que ele ia chegar. Tinha essa? Sim. Se ele chega, bom dia, dando risada, aí dá pra gente brincar com o Klemer. Se ele passa reto, não fala nada, hoje nós não vamos brincar com o Klemer, Hoje não é dia de brincar com o Klemer. E a gente ficava esperando. Tem um assim hoje lá no Sub-20, não? Não. Não molecada tem. Tranquila, a molecada tá sossegada, eles estão aproveitando o que eles estão conquistando aí. Então ali é bem Emerson e César, Rosa e Rosinha tá sendo... Mas por que o nome Rosa e Rosinha? Foi na época que a dupla sertaneja, eles estavam fazendo sucesso e a gente também não batia em ninguém, né? Eu e o Emerson, a gente não dava pancada. A gente gostava de jogar. E aí, falou, é Rosa e Rosinha, porque não dá uma pancada, não faz uma falta e não sei o quê. Então aí o Candinho veio com essa, Rosa e Rosinha. Rosinha. E ficou.
E aí, pra mim, Rosinha é Emerson e pra ele, eu que sou a Rosinha. Então, não brigamos também por isso, por esse rótulo. Calmaria, gente. Deixa e Ai. continua até hoje. E a questão que às vezes me chamam de Emerson e chamam o Emerson de César também acontece até hoje. Ah, é? Até hoje. Até hoje. E- O Dom sabe disso, hein? O É? Dom sabe. Ele confunde também o Dom, não? O Dom tem alguns papéis que o Dom coloca aí que o Emerson veio antes. O Emerson veio antes. E aí mescla a história. Falando dessa parceria, teve, né, começou em 96 e depois em 97 vocês também tinham um baita time, dava pra ter ido mais longe também em 97, né? Mas o problema foi que foi o formato do Campeonato Brasileiro que mudou. Né? Como jogou em 96 o primeiro com o oitavo, em 97 ele dividiu em 2 grupos de 4. E aí nós caímos no grupo do Flamengo, Juventude e o tal do Vasco do Edmundo. E quando você conseguia parar o Edmundo, era com falta, o Juninho Pernambucano vinha e fazia o gol, ou todo mundo passava naquela falta lateral e o final não tinha jeito. Então nós não tivemos a felicidade de jogar um mata-mata. Nós fomos em 97, o primeiro jogo foi no Maracanã contra o Vasco. O Rodrigo fez 1-0, nós fizemos segundo com o Rodrigo, o Simon deu que a bola bateu na mão e foi um chute que o Mauro Galvão deu, bateu na barriga do Rodrigo e sobrou, ele fez o 2-0 e aí ele anulou. Aí depois o Edmundo não tinha jeito. Se ele tá na Europa, ele era eleito o melhor do mundo. O Edmundo não tinha pra ele. Ele veio pra jogar, pra ganhar. E quando você conseguia fazer a falta nele, aí o Juninho vinha ou direto ou a jogada ensaiada dele. Não tinha como. O Edmundo era outro nível. Era, né? Você trabalhou com o Carlos Alberto Silva como técnico, né? Ele era técnico da época, ele era considerado o peso pesado da época, Sim. né? Como foi trabalhar com ele? O começo foi engraçado. Porque ele estava vindo da Espanha. Então, aí tinha hora que ele falava em espanhol com a gente e nada. ele misturou. Misturou. Caramba, e agora o que eu faço aqui? E aí a molecada Tô só entendendo olhava espanhol. Hombre, e olhava um pro outro e vamos dar risada. E tinha a molecada é chata, né? Não deixa passar nada. E não compreendo. Não compreendo. Não entendo, não entendo. E aí ele vinha, aí ele falava português, então o começo foi engraçado. Mas também nós aprendemos muito com ele. Muita coisa boa ele passou, conhecimento, situações engraçadas também, que essa foi a melhor, só que acabou dando problema dentro da Portuguesa, até com o finado Alex Alves. Alex tinha uma dor no joelho, e ninguém faz exame, não acha. E no final nós descobrimos que ele tinha as luvas, o prêmio de luvas dele do contrato não tinha sido pago. E ele não queria jogar. Aí pedia exame, não dava nada. Aí o Carlos Alberto Silva conversou com o doutor e falou para ele, dá uma injeção de água no Alex Alves. Mentira! Deu. De água? Deu de água. Alex Alves ficou bom. Você acredita? Nós passamos por isso na Portuguesa. Aí depois ele ficou sabendo, aí ficou bravo, hein? Alex ficou bravo. Baiano, Claro. ele, né? Baiano, bravo, vestido com classe. Tinha um estilo peculiar, peculiar. vestir, né? Mas fazia sucesso, era. Aí ele parou até de vir com a sunga de crochê, ele ficou bravo. Como é que é? Sunga do quê? Ele andava, ele vinha com a roupa toda bonitona, verdade. Aí ele tirava sunga dele era de crochê, ele era abusado. Alex era problema. Na dele ele era diferente. Ele já tava na moda, ele já tava, Tá vendo? Alex estava na nossa frente. É muito fino, né? Alex era muito fino. Alex. Bom, antes da gente ir para a próxima, já que a gente está falando de vestimentas, de coisas e tal, nós vamos para nossa querida loja Somos Luz Store, para você que não pode ir até o Canindé, onde fica a loja física, você pode entrar no site www.somosluzstore.com.br, tá bom? E para quem pode, vai lá passear, que a loja tá
lotada de coisa boa pra vocês. Olha só, as camisetas. Mostra aí, Rafa. Ó, camiseta casual. casual, camisa polo. Tem um agasalho. Tem um Vou falar do agasalho. Ó, Tá acabando o inverno. eu tenho meu agasalho. Esse Tá daí é acabando o muito inverno. Aí depois vocês vão... Ó, Ficar chorando que não conseguiu. ah, não fui porque eu não vou usar. Nananana. Vai usar. Aproveita. Aproveita. E que é pouco, tá? Ó. Ó, nossa querida caneca. Nosso copo, que tá ali com o César. Que todo mundo adora. Ama de paixão. Tem agora o Outubro Rosa para as mulheres também, elas no Canindé. Tem Boa. os nossos leões, os nossos mascotes. Tem os mascotes pequenininhos, feitos de crochê. E tem muita coisa, né, De Rafa? crochê, ó. Ele falou da sunga do Alex Alves de crochê. Não é a Olha. sunga do Alex Alves, mas tem Não é um verdade. leãozinho lá de crochê na Somos Verdade. Luz Store. Somos nos stories, né, Rafa? .com.br. Entra lá na loja, corra, aproveita lá as promoções, né? E você tá sempre na moda, igual o Alex Alves andava na moda, precisa andar sempre na moda da Portuguesa. Exatamente. Você trabalhou com muitos profissionais, né? Bons aí, gabaritados na sua carreira toda. E você trabalhou com um ex-preparador físico, o Portela, Morreu que uma infelizmente semana, né? veio a falecer. Como que foi esse convívio com o Ele era diferente? diferente, bacana. Poxa vida. Ele gostava muito da Portuguesa. O Portela gostava, Era é o verdade. xodó do Portela, era a Portuguesa. Ele vinha com aquela brincadeira que a gente era os mocorongos da vida. E era engraçado. De bigode, depois a gente conseguiu fazer com que ele tirasse o bigode, também ficou ainda melhor, boca murcha, né? Mas era um cara sempre alegre, que tinha um trabalho diferenciado. Na minha carreira dentro do futebol, não ouvi ninguém falar um A sequer contra o Portela. Era um querido, a gente sente muito e espera que os familiares aí consigam superar essa perda. E que ele esteja ali torcendo e olhando por nós, né? Porque acho que a missão dele foi dada e eu tenho certeza que cumprida da melhor maneira possível. Um abraço forte para a família toda, que Deus conforte o coração de vocês. Mas, como o César falou, foi uma pessoa muito boa, então tá num bom lugar, a gente tem certeza, né, César? Os bons também tem que ir, né? Faz Tem parte, que ir. faz parte. Infelizmente, né? Verdade, faz parte. Bom, Rafa, Diga. agora a gente tem desafios para o nosso convidado. Boa! Explica aí, bro. Vai devagar. Não, a gente vai devagar, É um quadro que a gente tem sempre aqui, todos os convidados que vêm participam, que é o quadro do Top 5. Então, assim, a gente vai te fazer 5 perguntinhas, tem que ser de bate-pronto, não pode ficar em cima do muro. Não pode. Vamos. Primeira coisa que vem na cabeça. Primeira coisa que vier na cabeça, você já fale. responde já, Então vamos lá? tá bom? Top Top 5! 5! César, qual foi o atacante mais difícil de ter marcado na sua carreira pela Lusa? Edmundo, 97. Boa! Ele é rápido, né? É. Qual o momento mais marcante na sua passagem como zagueiro na Lusa? Foi a semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Uau. Qual técnico foi mais legal de se trabalhar? Candinho. Candinho. Ele é claro, né? Qual o maior perrengue que você passou na Lusa? Perrengue. Um jogo que a gente perdeu no Canindé. Primeira vez que eu deixei meu carro no campo de Areião ali. E na hora que eu fui sair, a torcida tava lá esperando e fui Você tá acompanhado, cercado até o carro. Ali foi um perrengue, pra ser apertado. Amado. Ali eu senti o drama. Até eu tenho Ali medo apertou. quando perde, imagine vocês. Zagueiro ou agora como auxiliar técnico? O que é mais fácil? Zagueiro é mais fácil. Você tá ali dentro de campo, de frente. Você tá treinado para aquilo, né? Agora depende de você, né? Comandar e fazer com que eles comprem a sua ideia é mais difícil. Mas está sendo prazeroso e tem dado resultado. Isso é o mais importante. Tem mesmo. Que bom, que bom. Bom, acabou. Viu? Rapidinho. Foi bom. Não, foi bom. Tranquilo. Foi macio. Foi macio. César, agora a gente poderia deixar de tocar nesse assunto, né? Voltando em 98, quando as pessoas te encontram, o lance do Castrilli. É mais citado do que o vice-campeonato?
De 1996? É Com mais? certeza, mais. Muito mais? mais. Muito mais. Muito mais. Agora, com a vinda do VAR, diminuiu. Ah, tá. Mas antes tinha até aniversário, né, do acontecido. Me ligavam perguntando, hoje está fazendo tantos anos daquele lance, agora com a chegada do VAR deu uma diminuída. Mas vira e mexe andando aí também. Esses dias eu fui na Santa Efigênia com o Yuri, nós tínhamos que consertar o celular e nós encontramos também, lá, o do Castrilli. Olha o do Jura? O Castrilli. do Castrilli. Mostra pro pessoal, onde bateu aquela bola? Na barriga. Pegou na barriga. Eu me apoiei e aí ele achou, né, que tivesse pego na mão. Como que ele tava em campo, o Castrilli? Tava nervoso? Não, nervoso não, ele Tava bem superior. tranquilo. Superior, ele se colocou superior aos jogadores. Argentino mala. Mala. Né? Ele já tinha dado o pênalti do Evair, Que também não foi. não foi. Exato. Só que caía naquela que o nosso time era muito bom. A gente conseguiu superar aquilo lá. E no momento, a oportunidade que ele teve, que ele criou, foi aquela no final da partida, onde nós tínhamos um jogador a mais, o jogo controlado. Você acha que ele veio mal intencionado? Ou Eu era acho ruim que ele mesmo? já veio. Não, ruim não. Ele veio já escolhido, eu acho. Escolhido a dedo, Eu né? acho que ele foi escolhido para fazer Acho que foi o árbitro que aceitou fazer o que. É porque pra Eles que queriam. trazer um árbitro argentino É. pra uma semifinal de Campeonato Paulista? E na sexta-feira, né? Eles não avisaram antes. Foi de Não última hora. avisaram não, antes? Não, foi na sexta-feira. Ah, isso eu não sabia. Na sexta-feira que a federação soltou a arbitragem, né? E aí que nós ficamos sabendo no sábado que era a arbitragem argentina. Mas ninguém, a gente não se preocupava, né? E aquele time também era muito bom, O né? time era bom, o time era consciente, tinha aquela mistura de Que você falou que experientes talvez com- se tivesse em 96... A gente tinha isso, tinha o Evair, que era diferente, o Ailton, que era diferente, tinha o Augusto, o Evandro. Evandro né? Chaveirinho. Então, você não imagina como tá o Evandro hoje. É? Você não Tá grande? Bombado. É nada. Sim, senhor. Temos que trazer o Chaveirinho aqui, hein? Bombado. Ele me mandou mensagem que ele estava oferecendo um jogador da base, um equatoriano para atacante para portuguesa. Aí eu fui ver a foto eu não acreditei. Foi mentira. Aí ele falou, me segue no Instagram. Eu fui ver ele. Você, pelo amor de Deus, tá com o braço. Quem tá maior, ele ou o Zé Roberto? Ele. Ô, O quê? Olha! Não, o Zé é definido, o Zé é sim. definido, Sim. O Zé não tem o bração, né? O Zé é músculo, mas não é exagerado. Sim. O Evandro já passou. Já passou. Eu vejo o Evandro todos os dias que eu entro no vestiário do Canindé, a foto dele no vestiário. Não é o mesmo. Ele não é o Não mesmo. é o mesmo. Não é o Eu mesmo. assustei, falei, gente, Não é o mesmo. Mas O ó, isso é Evandro. culpa de vocês, que vocês deviam fazer muito bullying com ele. Aí ele falou, quer saber? Quer Agora eu vou saber? crescer. Agora vocês vão- E ele tá bombado. Lembra de alguma o Evandro. situação divertida com o Evandro, não? O Evandro era uma briga, né, entre aspas, ele e o Augusto, né? Agora eu só não sei ao certo quem casou com a irmã de quem, né? Então ficava aquela briga, os dois brigando, brincando, ali a gente se divertia com os dois. Os dois eram, assim, junto com o Zinho, né, na época, os que tiravam Onda. tiravam onda. E quando chegou o Evair também, a gente achava que ia ser um clima diferente. Aí o Evair também, depois que quebrou o gelo da primeira semana, já caiu nas graças e nos ajudou bastante, ensinou bastante. Pô, Evair, puta, deve ter sido bem legal ter dividido o vestiário com ele. Voltando pro jogo aí contra o Corinthians aí do Castrilli, eu sei que você até já respondeu pra gente, gente né? lá na resenha, mas vale sempre frisar. Aquele lance, na hora que ele dá o pênalti, eu lembro que você vem correndo na direção dele ali, meio que se segurando. Você faria alguma coisa diferente hoje? Ai, sem jogar eu faria. Sem jogar. Sem jogar eu faria. Se eu tivesse na diretoria, algum cargo, alguma coisa que não tivesse dentro do campo, eu teria feito. Teria feito, que não dava para admitir aquilo, né?
Foi muito descarado, escandaloso, viu Se que pudesse foi voltar ao premeditado. Se pudesse voltar ao tempo, você faria o quê? No lance, eu não tentaria sair jogando. No lance, eu teria... Não tentaria. Não. Dava o bicão. É que o meu estilo de jogo era mais técnico. E eu já estava antevendo uma situação, porque o Corinthians veio todo para cima, que era final e com um a menos. Então eu não quis, eu queria já sair jogando para a gente já armar um contra-ataque. Pra matar o jogo. Para matar o jogo, né? Então o meu pensamento foi esse, de já dominar e já quebrar as linhas Fazer e um a gente lançamento. conseguir sair dali com o terceiro gol que mataria o jogo, né? Então, esse foi o meu pensamento. Agora, como dizia o Luxemburgo antigamente, se fosse zagueiro, teria dado um chutão para Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Faltou, acho que a escolha não foi para mim foi a melhor, né? Mas eu dei margem, né? Ele achou que eu dei margem pro que ele veio fazer. Era a última oportunidade, acho que ele tinha de fazer alguma coisa. Foi no final do jogo. Foi no final do jogo, E não adiantou pedir pro Rincon chutar pra fora, que eles não tinham nada a ver, na verdade, né? Mas rolou essa resenha dentro de campo. Eu fui um dos que fui no Rincon e pedi pra ele chutar fora, que não era certo, ele sabia, mas não vai ter compaixão, né? Aí é Mas e profissionalismo. os jogadores do Corinthians dentro de campo, nesse lance? Eles se afastaram, né? Que foi muito estranho, né? Então acho que pegou até os próprios jogadores de surpresa. E ainda eu fui sorteado pro doping. E eu tive que aguentar o Vampeta, que foi também. Né? Então foi mais pegajoso ainda. Aí ele ligava pros amigos, aí falou, não foi. Aí ele vinha, não foi pênalti. Olha, eles falaram... Mas ele vinha te sacaneando Não, ou conversando falando de boa, né? Mas vai fazer o quê? Exato. Não teve... César, em 98, vocês eram um time, vinha uma sequência boa, né? Um grupo unido. Aí chegou o Evair. Isso aí que pra gente foi a dúvida. Já experiente, multicampeão. Multicampeão. Como é que foi? É isso aí Como que é que a foi gente... a química de vocês? Então, nós achávamos que ia quebrar o clima. Foi a cereja do bolo. Aquela brincadeira de ir no Shopping D nos intervalos dos treinamentos ia acabar, que o cara era rabugento, só que ele ia dar o título pra gente, né? A gente ia abrir mão da falta de responsabilidade com o título, com a chegada dele. E não foi. Esse cara, a voz dele nem dava pra escutar, manso, tranquilo, conversando com todo mundo, procurando ajudar, se colocando à disposição, uma categoria no treinamento, principalmente para cobrança de pênalti, que acho que o único pênalti que ele errou foi lá na Javari com a gente. Foi na estreia dele, né? Eu não sei se foi a estreia. Porque eu tava nesse jogo. Você Foi na Javari. Foi na Javari. Diferentemente da onde a torcida da Portuguesa, que agora quando a Portuguesa vai lá jogar na Javari, a torcida da Portuguesa fica na rua de lá. Na lateral. Qual que é aquela, sabe aquela rua, Marcos? Eu não lembro qual que é, não é na rua da... Não é na principal, é na de Dos trás. trilhos? Isso, na dos trilhos. E no jogo que o Evair estreou, a torcida da Portuguesa ficou do lado de cá. Ali onde fica também, acho que a imprensa fica ali, do lado de cá. E eu tava nesse lado de cá, e o pênalti foi do lado esquerdo, ali onde tem uns arbustos, naquele gol que tem umas árvores ali atrás. Então, assim, foi muito marcante, porque eu sempre gostei do futebol do Evair, e quando a Portuguesa trouxe o Evair, eu fiquei louco. Eu falei, nossa, esse time já é bom. Com o Evair... Era a cereja. Eu falei, ninguém segura. Até que fez essa campanha incrível que a gente foi em 98. Então eu lembro muito bem, na estreia do Evair, ele perdeu o pênalti na Javari ali contra o Juventus. Contra o Juventus. E a chegada do Evair também, eu acho que assim, cresceu bastante o nível do futebol do Leandro Amaral. Sim. Ou estou enganado? Não, cresceu. Cresceu ao ponto de, no Campeonato Brasileiro, ele querer bater o pênalti contra o Cruzeiro no lugar do Evair. Pra você ver o tamanho que ele ficou, né? O Evair era ali o homem decisão, né? E você vê a humildade dele, ele abriu mão dele bater pro Leandro, que o Leandro tava brigando pela artilharia. E aí o Dida acabou defendendo naquela semifinal também, que ficamos a um passo. Um passinho. Né? Mas o Evair só veio acrescentar coisas boas. Nunca também
trouxe nada de ruim, só coisas boas, respeito dos adversários. Todo mundo olhava pra gente e entrava o Evair em campo. O Evair era o capitão, que o nosso capitão tinha saído já, né? O Hollywood. E aí era o Evair. Entrava já na chuteira Mizuno dele, preta. E camisa dentro do calção. Camisa dentro do calção, short um pouquinho pra cima, né? De coisa de velho. Coisa de velho. Como as coisas mudam, impressionante. É demais, né, gente? Não, hoje a gente vê algum jogador jogando aí você acha anormal. É. Eu vi um jogo do Botafogo do Rio, um zagueiro jogando com igual a lá Evair. Até o calção um pouquinho pra cima. O Tauan joga assim. Tauan joga assim. Também. O Tauan joga assim. E a gente acha estranho. Né? Ele já tá acostumado com o Ronaldinho Gaúcho, que colocava a camisa pra fora do calção. E o Evair todo certinho, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Ajudou, tenho certeza que todos ali a crescerem, né? Foi muito importante não só para português, acho que para o individual de cada um crescer dentro do... O Leandro é o que tirou mais proveito, eu tenho certeza disso. Sim. César, você trabalhou com jogadores, goleiros. Agora tem uns que falam que eles eram meio malucão, assim, maluco. O Klemer, Fabiano, eles eram... Paulo César, é verdade? Não, Paulo César acho que você não jogou, né? O Paulo não. E o Paulo não. Fabiano e Klemer sim, né? É. Eles eram doidinhos mesmo? Era maluquinho? O Klemer é aquele esquema, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar o Klemer, ver como que ele vai estar. Depende do dia que ele chega, você falou. Aí ou ele tá mais louco ou ele tá... Não tá. Então a gente tinha que esperar. Agora o Fabiano já sabia. O Fabiano eu fiz base na ponte. É verdade. Né? Você falou, você já conheceu o Fabiano. De tudo. De tudo. Que maluco. De Mas maluco tudo. do quê, né? De tudo. Dentro do treinamento, dentro do vestiário com coisas que vocês nem imaginam, ele já fazia. De zoar com a galera. De zoar demais. Banho, todo mundo lá, ele vindo, se fazia de mulher e vinha encostando. Não, o Fabiano era terror. Mas é legal isso, Fabiano né? teve um caso que apanhou, não teve? Não, o Fabiano já pulou, saiu do campo correndo, pulou no meio da torcida da Ponte. Depois que ele saiu da Portuguesa, ele foi pro América Mineiro, deu um chute no juiz, aí saiu correndo. Aí os policiais grudaram o Fabiano, ele fingiu que ele estava com convulsão. Nossa. Já fez de tudo. Fabiano não bate bem. Eu acho que se eu fosse jogador de futebol seria assim, não é, Rafa? Fabiano, seria esse, né? Fabiano. E se não me engano, o Fabiano tem um caso que foi confundido com torcedores e apoiou da polícia também. Não, foi nesse do América. Foi nesse do América? No São Caetano, na Libertadores, no México. Verdade, eu lembro. Brigou desse. com todo mundo dentro do campo. Saiu, Que pôs a luva, colocou a luva mesmo? na cintura e saiu. Ele usava o cabelo maior, estava comprido, brigando com todo mundo. Fabiano é um fenômeno. O cara, e não era só como jogador. Ele casou, a mulher, ele estava jogando no CRB em Alagoas. Não quis ir para Maceió. Foi passar a lua de mel com a família dela na Espanha e ele foi para Maceió, voltou aos treinamentos. Ela ficou 15 dias, ela voltou para Araras, que ele é de Araras. Ela falou para ele que não queria, não ia para Maceió, ele acabou o casamento sem viver com ela. Como assim? Primeiro divórcio dele. Assim. Não vai comigo, não vai ficar comigo mesmo. Não quer viver do meu lado... Não chegou a dormir uma noite? Não, nada. Assim. Isso tem é uns parafusos a Fabiano. menos, né? Isso é Fabiano. Tem que trazer o Fabiano aqui. Ele tá no terceiro casamento já. Terceiro? Tá. Parou, hein, Fabiano? Esse último Onde ele vem agora? Araras. De Araras, Marcão. Pertinho, dá pra vir aqui. Dá pra vir. Esse último ele casou nos Estados Unidos, no Texas. Ele é cowboy. Fabiano tem boi de pulo, de salto, de rodeio. É nada. Sim, senhor. Fabiano tem um sítio, ele construiu uma arena para treinar os bois dele lá para ir pros rodeios. Ah, não. Tem que vir aqui, gente. Fabiano de fivela, bota, chapéu, foi pros Estados Unidos, casou com a esposa atual dele lá. Legal, gente. Vai pros... Todo rodeio ele vai. Queremos ele aqui assim, ele chapéu. é parceiro. Então eu quero. Ele é parceiro e é sócio de um outro nessa companhia dos touros aí. Leva para Barretos, Jaguariúna, anda o estado. Sim.
Fabiano é um fenômeno. Ó, você acha que o goleiro tem que ter um parafuso a menos mesmo? Um só não é suficiente. Não é suficiente, tem que ter mais, né? tem que ter mais. Gente, como é que faz o porque não é Tomazella, que é fácil tão ser goleiro. certinho? O Tomazella é certinho, né? É certinho. Toma- Mas eu acho que até, né? Tomazella, então, Eu acho ó, que ele, né? Isso é o que a gente sabe, né? Acho que verdade. é o que passa pra gente, mas deve ter. Mas Deve ter um- Bom, nós já tivemos o Márcio Defende também, era Márcio meio- Defende, o Márcio era verdade. loucão também. O Marcelo Flores, que era o irmão da Vanderleia, Nossa. também. Ele era o terceiro goleiro da Portuguesa também, era ignorantão, sabe? O goleiro é bravão, Estúpido. estúpido. Bom dia, não bom dia o tinha- quê? não tinha. Gente. Você não podia falar nada, você tinha que esperar os caras virem e a coisa era feia. Não acha que era tudo bonitinho, não. Ó, por um lado você jogou com esse pessoal aí, né, que era mais experiente, que era bravo, mas poxa, você viu surgir ali um menino na lateral esquerda, que depois até você falou que no jogo contra o Atlético Mineiro, o Candinho surpreendeu, colocando ele pro meio, que foi o nosso o Zé Roberto. Você já percebia que ele era diferente? Você tinha noção que ele ia estourar do jeito que estourou, desde aquela época? O Zé era diferenciado, né? Era. Acho que a postura dele também, o futebol dele, ele tinha muita habilidade, força, mesmo ele não é esse Zé de agora, né? Ele era magrinho, tinha uma agilidade, ele sabia, ele não gostava de dar carrinho, só que ele chegava de lado e tirava a bola com uma facilidade, sem dar o carrinho, sabe? Então o Zé tinha tinha conteúdo para Era muito talento para ficar na lateral muito esquerda, talento, né? E o Candinho observou bem e ajudou muito a entrada do Zé para o meio-campo, fez com que a Portuguesa conseguisse chegar na final, né? Porque principalmente nesse jogo do Atlético, a gente tinha do outro lado grandes jogadores ali no meio-campo. Um dos era o Moacir, que depois veio até jogar para nós. Uhum. O Moacir era um cara top dos meio-campistas. E aí essa sacada do Candinho foi fundamental. E acho que também enriqueceu pro Zé. Foi bom Sim. que teve. Sim. Eu acho que algumas convocações na seleção ele até atuou por dentro, né? Então Segundo volante. ele chegou a ser uma opção. Isso foi bom para ele. Sim. Que ele não ficou só batendo de frente com o Roberto Carlos, né? Nas convocações. Foi na Copa Acho que a de Copa 2000. Ele ele teve e também, na né? Copa do Mundo também de 2006. 2006. 2006 verdade. ele jogou de segundo volante É. também. Então acho que esse olho e o dedo do Candinho fizeram diferença. Tem outro também, né, que você viu jogar, que foi o Leandro viu Amaral, surgir, né? né? Viu surgir também. O menino fazia gol fácil. O Leandro, aquela finalização da bola perto do seu pé, que você tem que ter um espaço, o Leandro não tinha isso. Ele surpreendia muito os zagueiros nessa finalização. Era muito forte, a batida dele era seca, sabe? Então, até que o zagueiro fosse se preparar, ele já estava finalizando. Então, se aproveitou também do Evair. O Evair também fez o Leandro crescer demais, né? Hoje ele vive nos Estados Unidos. A filha do Leandro é americana, vai jogar o Mundial eu vi, Feminino pro saiu Sub-17. Eu vi. É. Goleira. A goleira. Olha que legal. Os 3 filhos Eu não do Leandro sabia. estão jogando lá nos Estados Unidos. Agora em destaque está a filha, A menina. que é Olha, goleira, que vai jogar o Mundial parabéns pro Sub-17. Leandro. Saiu essa Olha. reportagem até acho que no Globo. No Globo, site do Olha que legal. Globo.com. Saiu. E o Leandro ainda continua a mesma pessoa, humilde. É. Ai, que bom. Nós temos o grupo Eu ia dos perguntar, 6 tem um jogadores. grupo no WhatsApp aí, Tem, 96, não? Tem vários jogadores de 96, 96, 97, 98. Então, o Evair tá, mas não participa muito. A produção de já vez tá em falando quando que vai ele põe roubar bom uns Já dia. vamos contatos roubar aí uns desse contatos, grupo, tá? viu? Tem, pode ficar à vontade, a Vamos gente roubar uns passa. contatinhos desse grupo aí. Tem Temos sim. que aproveitar. O capitão faz parte também, Carlinhos, Evandro ele Chaveirinho. participa pouco, Augusto, Edinho, lateral direito, Olha. o Caipira, o Edinho tá lá em Araras também, Fabiano, Emerson, o Jorginho, Olha, e o Cabrito? Jorginho. O Cabrito tá também? O Cabrito tá em todas, Gente, né? É figurinha Esse fácil. gosta. a gente quer gente muito quer trazer, trazer ele, a muito, gente muito, precisa gente. trazer Ele é ele. muito resenha. Ele é demais, ele é. ele é demais. E ele tem a memória boa. Eu sou Tem? ruim de cabeça, sabe? Eu Nossa erro senhora, muita se for ruim coisa. de cabeça, Mas tem muita coisa César, que eu impossível. esqueço. E o Cabrito não, ele que refresca tudo. ele refresca o grupo. Impressionante. Tem coisa que ninguém legal. imagina e lá vem o Cabrito. Ele vem- que agita então no grupo Ele do WhatsApp. agita. E agora Ailton,
O O Ailton também. Ailton e Augusto fica uma briga de quem quebra mais. Ah, é? Estão começando a só escrever agora, né? O áudio tá quebrando demais. Tá. Nosso português não tá passando por lá, não. Então eles estão preferindo escrever. Porque estão quebrando. Olha só, agora quando a gente precisar, já sabe, né, produção, gente, ó. Não, já pode Vamos aproveitar. pegar esse grupo aí, vamos pegar esse grupo do WhatsApp do Pode César. aproveitar que tem coisa ali, tem coisa. Deixa eu aproveitar e mandar mais um recadinho, César. Torcedor, agora tem um recadinho do Lusafone. Coisa boa. Presta atenção. Você já tem o chip da Lusafone? Ainda não? Tá esperando o quê? Entra lá no site www.lusafone.com.br e veja lá os planos que temos a partir de apenas R$25, Tatá. Falei, Gente, tá certo isso aqui? Será? Ô, Não, produção, tá é isso certo, mesmo? tá certo, eu tenho. Será que eu tô lendo errado? É Não, isso? eu É R$25 tenho. por mês? R$25. Você tem? Eu tenho da empresa a partir de R$25. Mas eu tenho da empresa e tenho o meu. Boa. Agora eu quero fazer pra garotada, né? Que é bom, né? Eu preciso ter, É baratinho. Você tem os filhos, alguma coisa que, né, que tem telefone, já que as mães permitem. É bom estar na escola, alguma coisa, sei lá, foi passear Boa. Ou é baratinho, você tá sempre, ó, de olho aí nos filhos. Tá vendo? Então acessa lá www.lusafone.com.br. César, quando você deixou ali a Portuguesa, você foi pro Paris Saint-Germain. Ai, que chique, né? Você viu? Foi jogar em Paris. Foi ser o xerife da zaga lá do Paris Saint-Germain. E na época tinha uma história forte com os brasileiros, né? O Paris Saint-Germain. Tinha passado por lá o Raí, Ricardo Gomes, o Léo, que a gente falou agora há pouco, o Leonardo. Como foi a sua chegada? Como foi se adaptar? Eles te ajudaram muito nessa adaptação? Como foi morar na França? Comer um croissant. Comer um croissant. E é um país diferente, né? Não, Muito outra diferente. língua, né? Acho que pra mim foi uma nova vida, né? Acho que foi a terceira vida, eu falo. A primeira era de Bebedouro, aí depois que eu fui pra Ponte, aí o profissional da Portuguesa foi minha segunda e essa mudança radical foi pra ir pra França, né? Era uma mudança um crescimento que eles estavam apostando no futebol francês, que eles tinham acabado de se tornarem campeões do mundo em 98. Então eles estavam tentando dar uma alavancada. Foi em 99 ou final de 98 que você foi? Não, 99. Foi 99. Né? Eles estavam tentando já dar aquela alavancada no futebol, né? E a gente foi fazendo parte dessa mudança. Eu e o Christian, na época, nós fomos juntos. E nós fomos, por essa abertura, por essa ajuda dos brasileiros, o que eles fizeram antes, Leonardo, Raí, Valdo, Ricardo Gomes, então eles são, e tem outros, né, que são inesquecíveis pro Paris. Uhum. O Paris não era o que é hoje, né, a mentalidade de antigamente ainda era de um time que estava querendo crescer, não já assim gigante. Uhum. Então a gente sofreu bastante, eu até usei isso na nossa conversa com o Sub-20, né, que a gente teve a oportunidade, o Sub-20 teve a oportunidade de jogar contra o Palmeiras, né, em 2 oportunidades, e essa segunda era no campo no Allianz Parque. Então eu vivi uma situação com o Paris, que a gente ganhou uma semifinal de Copa da França, e os nossos jogadores comemoraram que a gente ia jogar a final no Stade de France. Não que a gente ia jogar a final da Copa da França. Como que aquilo fosse um desafio. Comemorando por estar... Por estar jogando no estádio da França. E eu achei estranho, porque a gente estava tentando mudar a mentalidade do Paris, né, de torná-lo grande, e era final contra uma equipe de segunda divisão, e eles estavam comemorando só de jogar no estádio. Então essa experiência que eu passei, no final perdeu de 2-0 para o time da segunda divisão. Não aproveitaram o estádio, que você derrotado, você não vai aproveitar nada. Né? Então foi uma experiência que, se nós tivéssemos focado somente no jogo, no adversário, deixado o estádio para comemorar depois, teria, acho que, um resultado diferente. Foi o que eu procurei passar para os meninos nessa oportunidade contra o Palmeiras no Allianz. Que de nada ia adiantar eles chegarem antes no estádio, tirar foto, se na hora do jogo a gente não focasse no Palmeiras e tentar eliminar como aconteceu. Certo, né? Deu muito certo, né? Saiu melhor do que a encomenda. Então eu tentei passar essa situação e eu acho que foi
foi bem aceita por todos, porque não vou dizer que foi isso que fez, mas ajudou, acho que colaborou. Tudo que o Alan também preparou pro pré-jogo Sim. nos colocou a 150%. Que jogar contra o atual campeão brasileiro, 4 vezes campeão paulista, Não é fácil. 2 anos sem ninguém ganhar, nós que tínhamos sido os únicos a derrotarem, Somos né? a Então, ovelha negra. continuamos a ser os únicos, né? Uhum. Mas em 2 oportunidades. Então, acho que isso daí foi um crescimento, foi uma valorização boa para essa molecada que eu tenho certeza que tem um futuro esperando brilhante por Que eles. bom. Mas aí o Paris foi se transformando, né? A mentalidade foi melhorando e hoje é uma das potências aí da Europa. Estão buscando, batalhando por uma Champions, né? Eles estão desesperados pelo Sim. projeto de dar se Champions. consolidar ali dentro da Europa como um dos ganhadores. Mas o processo foi difícil. É uma equipe jovem, que é de 70, acho que de 1970. Não é um time tão, né? tão Então antigo mesmo. E ela foi queimando etapas e a gente fez parte dessa evolução. Quando você chegou, quem foi seu companheiro no Paris? De zaga, De zaga. o Rabe Sandratana, ele é de origem, né? E ele até hoje trabalha nas comunicações do Paris. O nosso goleiro era o Bernard Lamar, que ele veio até participar de alguns jogos Depois ele não tem beneficentes. memória boa. Boa. Não, mas esses marcaram, né? Porque o Bernard é da Guiana Francesa e ele é apaixonado pelo futebol brasileiro. Foi parceiro do Ai, que Raí, legal. do Valdo, do Leonardo. E os brasileiros do time? Eu e o Christian, Só na vocês época. dois. Nós dois. Depois que foram chegando Christian, que você diz, é o atacante. o atacante, que jogou aqui Jogou na na Portuguesa. Portuguesa também. Na época ele estava no Inter de Porto Alegre. E o goleiro era o Lamar, da Guiana e que falava português. Olha. Então ele foi nosso pai. Ai, que bom. Ajudou. Primeira coisa que ele pediu para nós fazermos o aprendizagem com a professora francesa. Boa. Não ir atrás de brasileiro, que aí a gente não ia aprender nada. Tinha que ser só focar no francês No e francês, sofrer que só eles- tinha que sofrer. Qualquer inglês dúvida pra você ele, tinha tem que que ser se virar em francês. É. E era uma outra época. Hoje em dia não, você abre o celular, né? Você já hoje coloca tem, ali, já- e pronto, Nós não tem o tínhamos tradutor, isso, né? Você lembra de alguma situação, algum perrengue forte? Eles que não você deixavam. passou por causa de língua? Não, eles não deixavam Não? acontecer nada. Não deixavam. Ai, que Era um bom. paparico impressionante. Ai, que bom. O que o brasileiro ele construiu no Paris, ele perdura até hoje. Eles tratam muito bem o brasileiro lá no Paris. Você passou pelo Paris, você teve outros também países Aí que você foi, depois né? eu fui pro Rennes também, né? Aí eu já cheguei, já estava com o Lucas, que foi Atlético Paranaense, o Vander e o Luiz Fabiano, Uhum. que vinham da Ponte. Era um Rennes também em reconstrução. O dono do time era a terceira maior, ainda que ele não faleceu, a terceira maior fortuna da França. Poxa. E na época ele brigava com o Bernard Tapie, que era o presidente do Olympique de Marseille. Então começou a briga com o Lucas, que era do Atlético Paranaense, a briga de valores, não queria o Messier Pinot, que era do Rennes, e Você o viu a Tapie. pronúncia francesa Eu ia dele? falar, você falou. Caramba! E aí eles ficaram brigando os dois, e o Lucas que se valorizou, que o passe foi aumentando, e o Aham. Petralha que também gostou. Petralha também negocia mal, né? Conseguiu vender muito bem o Lucas na época para o Rennes, e aí essa briga terminou por ali, né, pelo menos no caso do Lucas, mas fez com que o Rennes também levantasse, chegasse até bater de frente com o Paris alguns anos atrás aí. Título na França? Eu fui só vice. Só vice. Vice-campeão francês, o primeiro foi o Mônaco. Que bom. O Mônaco tinha uma seleção muito boa, que era o Barthez, que foi o campeão mundial. Né? Já casado com a Linda Evangelista. Já tava. O Marcelo Galhardo. O Galhardo. O Galhardo estava jogando no Mônaco também. Tinha o Christian Val, era um zagueiro que jogou Copa do Mundo também, pela França. O Trezeguet tinha Eu ia saído. perguntar do Trezeguet. O Trezeguet tinha saído, né? Tava o Nonda, também um centroavante muito forte que jogou na seleção. Então o Mônaco era um time já consolidado, com só os melhores. Aí depois veio o Lyon,
Aí o Leão, aquela constelação de brasileiros, que eles ganharam 7 anos seguidos. Nossa, né? o Juninho Pernambucano comandando. Juninho Pernambucano, aí passou Fred, passou Cris. Cris. Então Azar. eles tinham ali também o Sonny Anderson. Sonny Anderson também. Passou bastante brasileiro ali. Passou bastante. Aí você ficou o quê? Um ano no Paris, um ano no Rennes, não? Eu fiquei 2 anos e meio no Rennes. No Rennes. E aí o Luxemburgo me liga para vir pro Palmeiras, que ele achava que a gente voltaria para a seleção. Ah, e você ele queria voltou pro contar Brasil comigo. antes de ir pra Espanha, porque eu sei que você jogou na Espanha Depois também. eu fui para Espanha. Outros países. Uhum. E eu vim com ele, aceitei. Aí nós íamos jogar o Rio-São Paulo, aí nós fomos eliminados no cartão pelo São Paulo. Tivemos um cartão vermelho a mais. Nossa, verdade, tinha uns... Tinha um regulamento. Tinha uns né? regulamentos, escanteios, negócios nada a ver. Mas só falando então da Espanha, você jogou então na Espanha e jogou na França. Isso. Qual lugar foi mais difícil de adaptação? Se teve? A Foi França tranquilo? foi mais difícil. Né? A França. Mesmo eu com todo fui esse mais... paparico que você falou. Sim. Eu Do fui país. mais Mas é mais novo, difícil, eu né? não fui... Era uma nova vida, como eu falei pra vocês. Sim. Era tudo novo pra mim. A Eu não cultura tinha. é diferente, Era é tudo muito totalmente diferente. diferente. E a minha família não quis ir pra lá. Eles tinham medo também. Nossa, naquela época, Tinha um receio a França ainda é um país mais, né, de cultura completamente diferente, assim, né? Uma das. Imagina se hoje ainda é difícil, imagina naquela época. Então, eu acho que imagino mesmo. E a gente ainda fantasia, né? Algumas coisas, né? Coloca alguns obstáculos aí que aí depois vai quebrando. Mas isso o tempo vai te tirando dessas situações. Mas aí depois na Espanha já era um clima diferente, eu já era mais vivido, né? Já é mais Jogou no Tenerife, né? Joguei no Tenerife, que era nas Ilhas Canárias, já era um clima mais favorável, mais tropical, né? E aí você já tem bagagem, cara. Aí você já foi num nível diferente. Então isso daí facilitou bastante, encurtou o caminho, né? Então, mas a França foi mais difícil. Foi mais difícil. Mas foi onde acho que eu evoluí muito nessa passagem Da França. Eu saí da cultura que a gente tomava banho depois dos treinamentos, tinha o Fabiano querendo fazer as gracinhas e a gente ficava brincando dentro do chuveiro, né? Ali brincando, um enchendo o saco do outro, e depois a gente poderia ir no Shopping D. E chega na França, os caras só entravam no banheiro, a água quente já era difícil lá, que era cá. Você tomava banho, só molhava e já ia embora. Os caras não ficavam lá fora o Lamar, e aí ele foi contando pra gente como que era ali. Não tinha amizade nenhuma, era só dentro do vestiário. Caramba. Então foi difícil. Ai, que difícil. E a gente foi também, aí nós fomos introduzindo isso. Porque a nossa brincadeira maior era ficava cantando música no chuveiro, ali brincando. E aí Coisa de brasileiro, né? Coisa de brasileiro. Aí ficava eu e o Christian e o Lamar, porque ele queria explicar pra gente o que era ali, né? E aí isso foi passando pros outros. E ele também falava assim, ó, fica aqui, vamos ensinar os brasileiros. Em francês ele falava. E aí foi juntando, a gente foi mudando isso daí. Então a gente começou a deixar o pessoal ficar mais tempo no chuveiro, ali, todo mundo gastando mais água, que lá a água quente era cara pra caramba. Então isso daí nós fomos moldando também, nós fomos incrementando aí esse clima mais brasileiro, e acho que eles gostaram, porque depois que nós saímos vieram muitos outros brasileiros e continua até hoje. Isso é bacana, é bom. Muito bom. Na volta ao Brasil, ou nesse intervalo ou tal, você acabou... Vamos falar do final. Você encerrou a sua carreira no Mirassol, certo? Antes de você encerrar, você não teve nenhuma proposta, algo semelhante da Portuguesa? Eu fiquei triste, hein? Você ficou triste, lógico. Imagino. Eu fiquei chateado. Mas também entendi, porque era um outro momento, né, da Portuguesa. E, inclusive, a primeira oportunidade que eu tive na Ponte, eu voltei. Foi 2008, né? Então, quando eles acenaram, eu tinha para ficar mais um ano de contrato no Fortaleza. Eu falei, não, eu vou para Ponte. Que ano você encerrou, então? 2009.
Olha. né? Em 2008 eu joguei a Ponte. Na Ponte. Aí eu fui para o Mirassol em 2009. Então eu fiquei esperando. Desenrolar. Eu fiquei esperando a oportunidade de voltar encerrar para a na Portuguesa. Mas isso Sacanagem. Não, são momentos. O Sim, futebol são sim. momentos. Você não pode ficar se agarrando no que você já fez. É a mesma coisa eu hoje na posição de auxiliar técnico, querer comparar os meninos com os de hoje. Sim. Né? Comparando a sua época com a de hoje. Eu posso, alguma experiência, igual essa do estádio, que eu achei que poderia ajudar, eu posso passar para eles, não impor nada ou comparar, você tem que Até porque fazer é diferente, isso, né, hoje em dia, do porque jeito que o Rodrigo que é tratado. Fabri tirava para a esquerda e fazia um monte de gol. Ou Isso era ele, né? ou o Leandro Amaral chutava, fazia finalização com o pé perto da bola. Cada um Ou tem Eva, sua essência, né? e são momentos diferentes, Sim. né? Então, E aproveitando, e como que surgiu agora esse convite para retornar à Portuguesa, então, como auxiliar técnico? tem coisa que é lá de cima. Não tem explicação. Ai, que legal. Não se explica. A gente pensa, a gente faz o tempo e acha que é dono desse tempo e que tem que acontecer. E não é assim. Eu sou o exemplo, a minha vinda para cá foi assim. Eu passei 3 anos, fiz licença B, procurei meus amigos, treinadores que jogaram comigo e que hoje são treinadores, empresários que jogaram comigo, que eu empreguei, e que ninguém veio falar, César, eu vou te conseguir uma oportunidade. Caramba. César, não, eu vou. Eu tive um amigo que hoje é treinador e falou que não iria me levar porque eu poderia roubar o lugar dele. Chegou a esse nível. Nossa. Amigo. Colega. Nossa. Mas que eu joguei junto, entendeu? Colega desse você precisa de inimigo. Não, mas é o meio é desconfiado. Porque os portugueses estão vindo aqui e estão fazendo diferença. Estão dominando, né? Ficou o nosso futebol brasileiro ficou ali, entre eles, entendeu? Não tem abertura para outros. Hoje a Portuguesa está sofrendo para ter um nome de quem que é? Fala um nome. Se não for dentro daquele círculo, não tem. Não tem. E eles não deixam ter. Você acha que o técnico brasileiro ficou muito acomodado com o tempo, então? Por isso que os portugueses estão vindo, que nem você falou, com outras metodologias, outras ideias, e o técnico brasileiro acabou ficando meio que estagnado, parado no tempo mesmo. Não, eu acho que é a questão dos resultados. Os nossos treinadores, eles se apegaram muito aos resultados. Então, eu acho que eles esqueceram a parte tática. Hoje eles estão caindo em si. Estão correndo atrás. Eu acho que também o que está desvalorizando muito a classe é você não ter o segundo idioma. Acho que é importante a CBF, ela criou esse curso da CBF Academy, mas ela tem que colocar um de línguas, cara. O cara tem que pelo menos falar um espanhol. Como que eu vi o tanto que o Luxemburgo sofreu na Espanha. Ele não sabia falar nada. Você tem que, é o mínimo. Eu acho que castelhano. Acrescenta nesse curso o curso de línguas, né? Como que você quer que seja válida a sua licença Pro ou AA na Europa se a gente não sabe falar? Você vai chegar lá os atletas. Eu concordo super. Entendeu? Então a gente resultado, a política tem que mudar e os treinadores também. Eu acho que tem que exigir, respeitar um pouquinho mais o outro. A gente está vendo casos no profissional que o cara está empregado e o outro já está em stand-by esperando. O Paulo Souza, ele estava numa intertemporada com o Flamengo aqui, acho que em Atibaia. O Dorival estava empregado, já estava no aeroporto vindo pro lugar dele no Flamengo. E o Rogério Ceni, que o Crespo estava dando entrevista, E o Rogério estava sendo mandado embora, o Rogério Ceni já estava entrando pela outra porta. Entendeu? Então isso. Eles giram entre eles e eles estão perdendo espaço. Vem o outro com metodologia, com coragem. Aí ficam bravos. E aí incomoda. Né? Incomoda. Lógico. O espaço ele tem, mas ele tem que ser bem gerido, tem que ser bem administrado, tem que ter uma troca. Não adianta você ter o sindicato dos treinadores ou o Tite ficar bravo porque o Renato, ao invés de ficar no curso, foi pra praia.
Não, cara, você tem que organizar, você tem que dar condição, você tem que exigir aquele algo mais. Tem que estar ao máximo, E né? você tem que ser o espelho, né? Sim. Não adianta só usar a CBF De muleta. de muleta. Eu acho que é isso. E aí o Eduardo, voltando pra mim, olha aí onde nós chegamos, hein? Aí cai no grupo do Sub-20 a Inter de Bebedouro. Portuguesa e Inter de Bebedouro. Aí vai jogar lá em Bebedouro. Aí o Toninho Cecílio conversa com o Eduardo e pede para ele entrar em contato para que eu acompanhe a Portuguesa no jogo. Que aí eles iam me presentear com uma camisa. Você tava fazendo o quê? Não, eu tava estudando. Tirando a licença Eu já tinha feito a licença. Eu tava 3 anos que eu tirei, 2 anos que eu tirei a licença e eu tava procurando essa ajuda, essa oportunidade. Aí o Eduardo me manda um WhatsApp, eu aceito e falo para minha esposa: eu acho que ele vai me chamar para trabalhar na Portuguesa. Aí o Eduardo, falei, ok, vou. Aí ele me fala de novo, ó, nós vamos ficar em Sertãozinho porque não tem grau e a Portuguesa tem o patrocínio do grau, aí não vai dar para ficar em Bebedouro, que também estava tendo uma feira lá, não tinha hotel. Eu falei, não, eu te encontro no jogo. Aí ele fala assim, ó, a gente está pensando em você trabalhar na captação. Aí eu falei, eu não quero. Eu falei assim, eu não quero captação. Eu falei assim, eu tô 3 anos aí, eu fiz a licença B e eu quero dentro do campo, eu quero ser auxiliar técnico. Eu te agradeço, Eduardo, pela oportunidade, por lembrar do meu nome, mas não é o que eu quero pra mim. Aí ele se espantou. Aí ele falou assim, você quer isso? A gente não tem isso no Sub-20. Eu vou levar seu nome pro Toninho, na quarta-feira. Acabou o jogo, o Paraíso fez 2 gols, ganhou da Inter, ganhou de 3 e a Portuguesa foi embora. Na sexta, o Eduardo me manda uma mensagem. Toninho aceitou seu nome, gostou, você pode vir segunda? Eu falei, agora. Caramba. Agora. Aí eu já falei, Largou Toninho, toda a família. eu já falei pra ela. A gente já tava programado pra isso, Ah, entendeu? Porque ela viu que eu tava sofrendo lá em casa. Só ficando, eu tava bitolado no computador, em treinamento Sim. e fazendo contato e não tendo retorno. Ela tava vendo ali o meu sofrimento, né? Você estava querendo colocar as coisas na prática. E aí usei o Emerson também muitas das vezes e reclamava com o Emerson. E o Emerson, vou tentar te encaixar, que eu falava, Emerson, vamos fazer uma parceria, ou você de treinador ou eu, vamos fazer uma comissão. Ele falou, não, eu não quero dentro de campo. Ele não quer. O que o Emerson faz hoje? O Emerson, ele estava com uma escolinha lá, ele colocou os irmãos para darem aula e ele quer trabalhar no clube. Ele está procurando, ele está se aperfeiçoando também, não quer ser empresário, ele quer coordenação, ele Olha. quer... Porque ele trabalhou isso no Noroeste, né? Então ele gostou. E aí ele falou, não, eu vou te indicar. Aí ele começou também a me indicar para amigos, mas não acontecia. E aí calhou essa oportunidade e o Toninho aceitou meu nome, falou com o presidente, que eu sou agradecido muito. E aí eu vim para conversar legal. com eles e já vim com a mala. E eles preocupados com... Que às vezes o que você faz dentro de campo é igual você falou, que eu dei trabalho para você montar. Não. Isso aconteceu muito também comigo para ser aceito. Que às vezes o seu currículo de atleta te fecha muitas portas. Que aí a pessoa fala, ele não é para nós. E não é assim, eu queria uma oportunidade. A primeira coisa que eu falei na reunião com o Eduardo, o presidente e o Toninho, a parte financeira eu não vou ficar rico. Não é isso que tava É buscando. isso que eu quero. Queria trabalhar, queria botar Eu quero a em prática oportunidade, tudo aquilo que estudou. E também, se eu não servir, a hora que vocês quiserem. Não se apega no César que 96, teve a oportunidade aqui na Portuguesa, que jogou e tudo. Porque eu não fiz mais que uma obrigação, que a Portuguesa nunca me deveu um salário. Ela me pagou tudo em dia. Certinho. Inclusive, quando eu fui vendido, ainda era a época dos 15%. E eu tinha acabado de renovar o contrato com a Portuguesa e eu peguei uma premiação de luvas na mão. A Portuguesa já tinha me pago. Ela não pediu para eu devolver, porque eu tinha renovado, acho que até o final do ano, e eu fui vendido em abril, de março para abril. Então, a Portuguesa, eu tinha direito só aqueles meses. Então, eu deveria devolver o dinheiro para a Portuguesa, né?
E eles em nenhum momento me pediram isso. Entendeu? Então não foi que eu fui bonzinho com a Portuguesa, não. Os dois. Ela me pagou, né? Ela nunca me atrasou e eu entreguei dentro de campo. Então essa questão de gratidão, o clube não pode ser o refém do atleta. Eu acho que a Portuguesa está fazendo certo. A gente sente, a gente cria amizades, mas não pode virar instituição de caridade, porque ela foi campeã na Série A2, ela é obrigada a ficar com os mesmos jogadores para a Série A1. Não, é outro campeonato. Hoje a gente está lamentando essa eliminação na semifinal, mas eu acho que ela veio para o bem, porque ia ficar com esse sentimento de gratidão. Não, subiu para A2, foi campeã da Copa Paulista, vamos manter todo mundo. Não ia aguentar jogar a primeira divisão, infelizmente. Não estou falando, Sim, ninguém tá feliz, todos, lógico, né? Muitos têm condições, mas tem que ter uma reformulação. O Novo Horizontino é um exemplo. O Novo Horizontino subiu na Série C e ele foi fazer isso, de gratidão, manter o time na primeira divisão, caiu na primeira divisão do Paulista, né? Então, eu acho que você tem contrato. Acabou o seu contrato, o clube tem o direito de fazer o que ele quiser. Se você não serve, não é você que decide, é o clube que decide. Então, a gente sente que saem jogadores, entram outros, mas não pode ser instituição de caridade. A reformulação é necessária, né? A gente viu aí o que... fica triste, né? Fica triste pelos nomes, né? Pelas pessoas, mas não, a Portuguesa não pode, não permite isso. Verdade. É como o Palmeiras na base. Não pode um menino ganhar. Hoje o Hendrick ganha muito. Os nossos meninos ganham ajuda de custo. Eu não admitiria que a Portuguesa eliminasse o Palmeiras, se eu tô do lado do Palmeiras. Não pode. Não pode. O trabalho da Portuguesa é ótimo com o Alan, que a gente está vivendo. Sim. Mas o Palmeiras não pode... Por todo o investimento, Por todo o investimento. Eu fui assistir jogos do Palmeiras na base. O estacionamento do CT ali de Guarulhos é uma concessionária de importados. Dos meninos já? Dos meninos. Entendeu? E os nossos não, cara. Ontem o teletransportado, nós tivemos um teletransportado. Foi bem entendeu? engraçado a entrevista. E é isso, cara. É ocupação de espaço. Na hora que não pode permitir. Permitir, o outro te atropela. Exato. Isso então, que é gostoso do futebol, né? Por isso tem que ter essa mudança. O produtor, quer o recadinho primeiro? Vamos fazer o seguinte, tem a gente quer entrar numa pergunta aqui, que acho que vai mexer com você, já tá mexendo com você. Pra gente chamar a atenção da galera, antes da resposta do César, antes da pergunta da resposta do César, com você, Rafa. Segura o quê? Sócio torcedor, com você. Torcida lusitana, vamos abraçar essa ideia, vamos ser sócio torcedor, certo? Sócio torcedor, como é que vai? Então você vai lá, www.somoslusa.com.br. Tem vários planos também, né, Tatá? Vários. Você entra lá, vê qual plano se cabe no seu bolso e você está ajudando o seu time do coração. E se ajudando também, né? Quando tem jogos você tem desconto, depende do seu plano, você não paga na entrada. Tem, às vezes, direito a acompanhante. E tem desconto na loja. E tem desconto. Esse é o mais importante. Desconto na loja da Somos Lusa Store.com.br. E agora, a Portuguesa também com o sócio torcedor empresarial. Corporativo, exatamente. Você pode levar, tem vários planos aí, tá? Mas, conforme seu plano, você tem uma quantidade de funcionários que você pode levar para assistir um jogo da Portuguesa. Olha que legal, não é? E eles podem levar a garotada. Sim. Levam as criançadas. Acessa aí para você ser sócio torcedor, tá tudo lá direitinho para você. Somoslusa.com.br. Você vira o nosso sócio torcedor e a gente vai agradecer de montão, viu? Gratidão para vocês. É isso aí. E aí, também se inscreve no Lusa TV. Exatamente. não vamos deixar passar aí. Esquece da gente, por favor, dá uma ajudinha aí. Do César. César técnico agora, né? Exato. Auxiliar, desculpa. Esse César é auxiliar técnico. Tem algum traço de algum comandante que você teve aí durante toda a sua carreira? Não, ainda não. Não? Não, eu ainda não pensei nisso. Eu não me vi ainda como treinador, né? Eu quero aproveitar ao máximo essa oportunidade de auxiliar técnico. O meu perfil, eu vejo que é de auxiliar.
Eu quero auxiliar o treinador, quero auxiliar o jogador, que a gente viu que nós temos muito potencial. É como nós começávamos, nós temos vários diamantes ali, só que são brutos ainda. Então eu me vejo ali lapidando, ajudando, sendo parceiro, ensinando o Cauã a chutar de esquerda, que hoje ele tem dificuldade ali na zaga. Ele é um menino que veio da Inter de Bebedouro, só que o clube anterior da Inter é Rondônia. Então a dificuldade já é grande lá. Então aqui ele está tendo essa oportunidade, então a gente já viu que ele tem um bom posicionamento, ele é rápido, ele cabeceia bem. Então a gente agora vai trabalhar a perna esquerda. Tem o Kadir, que é um centroavante que vai dar frutos para a Portuguesa. Ele só não está jogando porque o Paraíso é a 10 e a faixa. Tem que ser, com méritos, né? Com méritos. Mas o Kadir é um atacante alto, forte, canhoto, tem muita velocidade, peca também com a perna direita. Então eu acho que eu me encaixo nesse sistema, nessa função. Eu acho que já deu uma previsão aí, hein? Né? Okay. E ele vai ser técnico. Tá lapidando, é um diamante também. Tá sendo lapidado. Tomara. Você não errou muito, não. Nós não erramos esse negócio de técnico. Acho que tem previsão, mas você também tem uma previsão que não é muito boa. Estamos chegando ao fim. Não. Também não queria, gente. Mas o Rafa tem pergunta, né, Rafa? Tem uma pergunta boa. Como foi chegar nesse time sub-20 que tá encantando, né? Tá encantando todo mundo. Passamos aí pelo Palmeiras, somos o único time que ganhou do Palmeiras, né? Como que foi chegar nesse time? Você explicou que você chegou, o time estava formado, só não tinha o auxiliar e você chegou. Como foi essa recepção com os meninos, essa parceria aí com o Alan? Olha, o que me surpreendeu... O que você pode dizer desse time que mistura a raça com técnica? O que mais me surpreendeu foi o comportamento do Alan. Pelo que eu já contei para vocês que eu tinha vivido com amigos, né, do futebol, dessa desconfiança, né, de um ter falado que eu não iria por tomar lugar. O Alan me deixou à vontade. César, ele foi para Araçatuba. Quem deu treino para os não convocados? Eu, no primeiro dia. Olha! Assim, entendeu? César, eu vou fazer 10-0 e bola parada com os que vão jogar. Pega os outros, tem mais 16. E eu faço o que eu quero. Então ele me deu essa abertura. Ele falou assim, César, o futebol é igual ao nosso mundo, ele é redondo, ele dá voltas. Se eu fizer sacanagem com você ou você comigo, todos vão saber, a gente que vai fechar a nossa porta. Então eu não vou te privar de nada. Então, em conjunto... Aqui você sabe os atalhos, você já conhece, é uma família, a Portuguesa ajuda muito com esse sistema. Entendeu? Então não tem espaço para sacanagem. E aí você vem e encontra essa molecada com várias histórias, eles ainda não sabiam quem eu era, teve essa curiosidade, o Alan ainda brincou, sabe quem é esse cara aqui? Aí eles não, aí falou assim, ele jogou aqui na Portuguesa. E aí veio o Vicente da segurança. Sim. Aí o Vicente vai falar que o meu primeiro carro aqui foi uma BMW amarela. Aí já virou história, entendeu? Aí eles começaram a ir atiçou, né? Pôs aquela polvinha. E hoje tem essa ferramenta, né, em nossas mãos, que é o celular, aí, né? Isso, e aí eles aí começaram a quebrar esse gelo, a gente começou a se aproximar, trocar ideias, aí eu contei algumas histórias, a do carro também, né? E... eu tô aprendendo muito com eles. Eles têm me ajudado. Eu falo pro Eduardo muito, que o Eduardo falou, a Portuguesa tá feliz com você. Eu falei assim, vocês não sabem que eu tô com a Portuguesa, então. Que eu que tô explorando mais a Portuguesa do que a Portuguesa a mim. Então eu que tô me achando, tô importante. Tá? Tá me engrandecendo a fazer parte disso daí. Tá se redescobrindo. Com certeza, né? E nessa passagem nossa na eliminação do Palmeiras, no dia do jogo no Allianz, depois do apito final, me deu umas 10 vezes assim vontade de chorar, sabe? E ali no campo, e depois eu fui pro CT, fiquei ali. Liguei para minha esposa e falei, nossa, eu tô com vontade de chorar, porque o que esses moleques fizeram, e eu sei que é sofrido. Eu sei que o quanto é difícil, e aí eu fui me segurando, e não chorei.
Deixei pra Xerifão, semifinal. né? Xerifão não chora. Deixei pra semifinal. Xerife ali não pode. Mas Pode ali perder. é a portuguesa que tá me ajudando mais. E esses meninos aí, junto com o Alan, o Vitão, que é o treinador de goleiro, Renan, que é um novo também na preparação física, já idealizador de coisas aí boas que a gente já vem incrementando a parte física com a técnica, né? Então os meninos vão crescerem. Tem o Yuri, que é analista. Aí tem o Paulinho Mito, que é o nosso roupeiro. Adoro, meu amigo, Olha ó. isso, cara. Tem que trazer ele aqui, hein? O seu Nossa. Edísio, que cuida da massagem, os meninos da Todos fisioterapia. são Então, incríveis. é uma família. Não tem jeito de ser diferente ali a gente, portuguesa. eu e a Tata, a gente fala muito isso, né, Tata? Que a Portuguesa é um time, é um clube, um time família mesmo. Nossa, é. E é O bem César legal. me lembrou muito minha história, porque é exatamente isso que eu sinto. Família. É muito família. Ah, Parece então que a não gente adianta, você eles vem- mais ajudam a gente do que a gente ajuda eles. É verdade. É impressionante. É verdade. É impressionante. E o duro que eles acham que eles que estão fazendo bem pra gente. Não. Ah, Não é isso, não. É a portuguesa que tá. Ó, o César tá ajudando nada. É a portuguesa que tá me fazendo. e as coisas parecem que descobrir. acontecem tudo na hora César. Na hora César. Na hora Na hora do certa. César, Na hora do foi, na hora do César. César foi. Essa Na hora essa é certa, né, verdade. César? Essa é totalmente verdade. E você precisa ver o movimento em Bebedouro. Esses meninos aí, eu conto para vocês não sabem o que vocês fizeram, o que vocês mudaram. Em Bebedouro, todo mundo quer saber como que tá, acompanhando as redes sociais. Depois que da bom. vitória que nós tivemos, essa eliminação do Palmeiras, postando vídeos das redes Pessoal de sociais. da Bebedouro, Lusa Ah, TV, beijo. no é YouTube. aí. isso, e pode ter certeza que vai. Então Obrigada. é maravilhoso, está sendo fantástico. E tem coisa melhor chegando, né? Esse é o mais importante. É isso mesmo. Graças a Deus. Tá, estamos chegando ao fim mesmo, a produção tá buzinando, mas acho que você tem uma última aí, né? Eu deixo você fazer. Hã? Você que gosta de fazer perguntas, deixa você fazer a última hoje. Ou seja, a gente tá falando da importância de... Eu sempre acreditei nisso, né? De você trazer os ex-atletas, os ex-profissionais do clube, que nem agora sua chegada ao Sub-20, mas já tinha o Eduardo lá na gerência também, né? Qual a importância disso? Tem mesmo essa importância ou é besteira da minha cabeça? Eu acho bem importante as categorias de base do clube e você ter ex-atletas que foram identificados com o clube. Mais preparados, né? Eu acho Sim, que, preparados. Não é só porque é ex-atleta. Assim. eu acho que tem que separar bem o campo da função. Acho que o atleta já passou, né? Então foi por isso que o presidente aprovou meu nome, eu me preparei também e estou me preparando no dia a dia, sempre, aprendendo bastante. Porque ele mesmo falou, não foi só o César que chegou aqui. O nome César não foi o único, né? Muitos com histórias até maiores e melhores e mais recheadas aqui na Portuguesa do que o meu. Né? Então é a preparação, sempre faltou alguma coisa e ele... A junção dos dois. Isso, eu acho que faz diferença. Eu acho que na hora que os jogadores os atletas agora, se derem conta disso, eles vão crescer mais rápido, o conteúdo, tem atalhos que a gente consegue passar para eles. Isso no dia a dia a gente vai ganhando a confiança, eles vão gostando de Você conhece todos os de atalhos ali do aprender, Canidé. e do CT também. E do CT. Do CT também, hoje está bem melhor, só que eu já peguei os campos ali anteriormente, né? Só tinha campo, né? E então eu falo para eles, a gente vai junto, vem para cá, faz isso, a Portuguesa é assim. Isso daí acho que vai ajudar bastante, tem ajudado, e eu acho que a Portuguesa também vai ganhar com isso, né? O respeito, você poder contar, que às vezes o diretor não tem o tempo de contar a história da Portuguesa. Né? Hoje a gente, no dia a dia. Isso, a gente colocou no vestiário, nós colocamos o hino da Portuguesa, depois eu fui falar, você sabia que esse aí não era o hino principal e não sei o quê, que é assim que a gente tem que mostrar. E a molecada, assim, você vê que tem o brilho nos olhos, né? Isso daí é o que não pode faltar, né? Então a gente está colocando isso daí, fazendo com que eles brilhem os olhos, não acreditem que eliminar o Palmeiras é o máximo que eles podem chegar. Agora tem um outro adversário que é o Santos e que vai ser
mais difícil do que foi com o Palmeiras e que eles podem mudar a história, né? Exato. Hoje nós vimos que o Paraíso é o artilheiro da competição, só que ele não foi aproveitado no profissional. Assim, não é por isso que ele baixou a guarda, entendeu? Faz para ele, né? Faz para você. Às vezes você acorda, você não tá de bem com você. Sim. Faz pela sua família, cara. Você acha que os pais Nossa, querem os filhos exatamente. fora de casa para eles irem na preguiça pro treino? Não. Então, eles estão apostando, tá? O Misael, que saía pedindo carona para chegar até o CT, o Misael tem Olha acho que isso. 7 anos de Portuguesa. Ele tá desde de novinho. Já ouvi falar Na que esse menino Portuguesa, é né? guerreiro Então, mesmo. Então ele não pode jogar fora, que às vezes ele tá numa manhã difícil. Não, cara, tem que tirar o máximo, esquece, vai, joga pra família. Eles estão apostando Infelizmente o nosso país ainda tem poucos recursos que fazem com que mude a sua família. O futebol é uma É um delas. deles. Eu vou te falar, assim, ó, a Portuguesa, o que a gente recebe de menino que quer estar junto aí trabalhando, então eu sei que vocês dão muito valor, mas continue no valor aí, porque tem muita gente querendo entrar pra família. Com certeza, Né? com certeza. E agora tomara que a gente consiga trazer o 15 e o 17 pro ano que vem. Então Ai, a se gente Deus vai conseguir Estamos lutando pra isso, né? estruturar melhor e fazer até o profissional mais forte, né? Eu acho que a gente vai ter essa condição. Sem você tem que plantar para colher os Exato. frutos, né? É. E voltar? E exemplo é o sub-20, Sim, né? Olha o que eu tenho é o certeza retorno que que já vai dar ali. o comandante que chegar pro Paulista, ele pode levar qualquer jogador do sub-20 para compor o elenco, que ele vai se surpreender e não. Tem um César, não um vou Emerson ficar- lá? Eu acho que já tá chegando a ficar É. até melhor. É. Eu acho que já tá chegando a ficar Outra melhor. dupla Rosa e Rosinha. Eu acho que até mais. Voltar aquele clube, né? Formador de. Se Deus quiser, de antigamente, revelou né? A o gente vai número de conseguir sim. jogadores. A gente vai conseguir, já tá Os que conseguindo, né, mais, César? os que mais trouxeram retorno para a Portuguesa, Leandro Amaral, Zé Rodrigo Roberto, Fabre, Rodrigo Zé Fabre. Roberto, foram esses as maiores Zé vendas. Maria. Zé Maria, Denner. foram as maiores vendas do Crias. O caminho tá aí. Isso. A gente Tá. já sabe, Dias da Lusa. A gente vai já começar. sabe seguir o caminho, onde tem que ir, onde tem que parar, onde tem que puxar a orelha. Exato, E o mais importante, eles aceitam. Acho que Exato. isso daí Isso é bom. exato. isso daí faz a diferença. César, chegamos ao fim. Ah, Foi muito bom, tanto quanto a resenha Pra que a mim gente foi fez. melhor. Foi melhor? Foi melhor. Já tá Adorei, mais obrigado. familiarizado, né? Já, muito obrigado. César, obrigada. Eu que agradeço Muito a vocês. Obrigada Ah, mesmo. que isso, Novamente, show de bola. bem-vindo de Eu volta. desculpe o trabalho, né? Até chegar. Não, esquenta, cara, é uma honra. Imagina. Não, uma honra pra mais que gente. isso. Pra mim também, De verdade. Antes da gente encerrar, a gente queria saber se você quer dar um recadinho pra galera, pra torcida aí. Ah, Não, um abraço difícil. pro Emerson. não, é difícil. Pro Emerson, ele não é intimação, né? Não é também, nem ajuda a convite. Aí. Emerson, você está intimado a comparecer. Você vem, faz aqui sozinho, aí depois você vem de rosinha, eu venho de rosa. Exato, aí! Boa, E a gente continua contando as histórias. E não desanimem, acho que para o torcedor, não desanimem. Às vezes o que hoje é decepção, para o ano que vem vai estar nos livrando de um mal maior, né? Continuo confiando na diretoria, nos que comandam. E se vocês tiverem a oportunidade, dê uma passada no CT para ajudar o nosso sub-20, que vai fazer diferença, como que fizeram nessas quartas de finais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que vocês foram superiores e fizeram muito mais barulho do que a torcida do Palmeiras lá no estádio. A gente ficou feliz. Obrigado. Valeu. Obrigado. Rafa, obrigada mais uma. Obrigado, Tata. Valeu, É obrigado nóis. de coração e sem brincadeira, sem falsa, nada. O César marcou uma época minha da Portuguesa que eu digo que é sempre 96 e Barcelusa. Para mim foram as melhores épocas e ter o prazer de estar aqui, não entrevistando, batendo esse papo com ele, para mim foi muito especial. Obrigado de coração. César, Entendeu de porque você verdade. encerrou? Hã? Entendeu porque você encerrou? Ah, valeu. Obrigado. Tata. Gente, um beijo no coração de vocês, da família. Se cuidem e até o próximo.
Tchau! Tchau, valeu!